Quero contar também que o Corinthians deu carona a Andréas Pereira no avião que foi buscar Hugo Souza na Bolívia. O Corinthians fez uma preparação especial para contar com seu goleiro titular para o confronto contra o Atlético Paranaense. E o Andréas Pereira estava lá na Bolívia sem ter muito como voltar, exceção ao voo de carreira da seleção brasileira, e acabou aproveitando uma carona. Não é a primeira vez que isso acontece, embora com papéis invertidos. Na data FIFA do mês de março, foi a vez de um avião do Palmeiras que foi buscar o Richard Rios trazer o corintiano Romero. Sobre Guinegão, a nova sensação do Corinthians. E se alguém ainda tinha dúvida do talento do atacante de 18 anos de idade, acho que essa dúvida foi por espaço, com um gol e uma linda assistência na vitória do Corinthians por 2-0 contra o Atlético Paranaense, que assegurou o timão nas semifinais da Copa do Brasil. O Guinegão tem 4 gols e uma assistência dos últimos 5 jogos do Corinthians. Em todas as partidas em que ele foi titular, com exceção ao Palmeiras, sempre deixou boa impressão. Tudo isso com apenas 18 anos de idade e um salário de R$70 mil por mês. Curiosidade é que 2 semanas atrás ele ainda ganhava 20 mil mensais. Houve um reajuste salarial e hoje ele ganha 70 mil. Bem pouco perto de outros atacantes do Corinthians. Memphis Depay, por exemplo, que custa 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. O Memphis precisa de pouco mais de 7 horas para receber o salário de um mês inteiro do Guinegão. É bem verdade, são realidades completamente diferentes. Alguém começando sua carreira e outro super importante, maior ídolo e artilheiro da história, maior artilheiro da história do futebol holandês, não é o maior ídolo não. Mas a verdade é que hoje a realidade entre eles é muito diferente. Sobre o Guinegão ainda, jogador que quase se mudou na metade do ano para o Montpellier da França sem nenhum custo. A proposta que o Augusto Melo diz ter recebido era de um empréstimo gratuito por uma temporada. Se o Montpellier quisesse ficar com o jogador, pagaria 12 milhões de euros, se não o devolveria, mas ficaria com um percentual de uma venda futura. Era óbvio que o Corinthians não aceitaria essa proposta. De pensar também que o Corinthians insistiu durante boa parte da temporada com Héctor Hernandes, Romero e Thales Magno, tendo o Guinegão como opção, foi um baita erro que acabou se apresentando com esse bom desempenho do Guinegão dos últimos jogos. Só para completar em relação ao Corinthians, classificação às semifinais assegura um Pix de quase 10 milhões de reais. Timão também segue vivo na briga por um título da Copa do Brasil. Corinthians que tem se especializado em chegar às semifinais desse torneio. Hugo Souza pegou seu 8º pênalti com a camisa do Corinthians. Enquanto vencia por 2-0, o Corinthians teve um pênalti contra si e o Hugo mais uma vez defendeu. Em relação ao Memphis Depay, que pediu para ser substituído no finalzinho do primeiro tempo, não há preocupação. O que se constatou foi apenas uma cãibra e ele, para evitar qualquer tipo de lesão, pediu para ser substituído. Semifinais da Copa do Brasil que voltam a acontecer apenas a partir de 10 de dezembro. E o Corinthians espera o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Atlético para saber quem será seu adversário. Para falar sobre o Corinthians e te explicar em detalhes o que significam os resultados negativos apresentados pelo Timão do ponto de vista financeiro nos primeiros 6 meses do ano. O Corinthians divulgou seu balancete de janeiro a junho, em que se registrou um prejuízo de 60 milhões e 200 mil reais, ou seja, as receitas não foram capazes de cobrir as despesas em mais de 60 milhões de reais. E olha que o Timão havia previsto no seu orçamento um lucro de 2 milhões e 300 mil para esse período. A verdade é que as receitas foram de 380 milhões de reais, só que as despesas líquidas ultrapassaram 424 milhões de reais. Queria descrever quanto o Corinthians faturou com alguns dos seus principais itens. Foram 174 milhões com direitos de transmissão, 96 milhões com patrocínio, 63 milhões com bilheteria, 47 milhões com receitas na marca, além de 17 milhões de reais com sócio torcedor. A dívida bruta do Timão também cresceu. Ao fim do primeiro semestre de 2025, Corinthians devia 2 bilhões 637 milhões de reais, um crescimento de 69 milhões ao longo dos 9 primeiros meses do ano. Isso equivale a dizer que o Corinthians registrou um prejuízo superior a 10... Prejuízo não. O Corinthians registrou um aumento da sua dívida superior a 10 milhões de reais por mês, tá? A dívida na virada do ano era de 2 bilhões 568 milhões de reais. Só para completar, registrar que desses 2,6 bi que o Corinthians deve, 1 bilhão 962 milhões são dívidas do clube e o restante 675 milhões de dívidas com o estádio.
E você, qual o futuro? O que pensa para que o Corinthians possa sair desse buraco? É SAF? É ter alguém organizado? Sério, use o espaço para comentário e justifique a sua opinião, beleza? Quero te contar agora sobre o primeiro ano de Memphis Depay com a camisa corintiana e a possibilidade dele ir para a Arábia Saudita. Essa especulação surge nas últimas horas e dá para cravar. Não há nenhuma chance de o Memphis trocar o Corinthians por qualquer time da Liga Saudita. Isso porque a janela de inscrições por lá já está se encerrando e o Memphis nem sequer foi alvo de proposta oficial. Existe uma primeira sondagem, uma consulta para entender as condições, mas a verdade é que o atacante holandês não se empolgou. Existiu o interesse do Corinthians em negociar o Memphis e do Memphis em sair desde que surgisse uma proposta interessante. O problema é que ele custa 6 milhões de reais por mês e poucos mercados são capazes de pagar tamanha grana. E para o Memphis sair para qualquer mercado, ele não tem interesse. Só para completar, registrar sobre o primeiro ano de Memphis Depay com a camisa alvinegra, 51 jogos, sendo 41 como titular. Ele fez 29 participações em gol, com 15 gols e 4 assistências, título do Campeonato Paulista, mais 2 semifinais. A terceira pode ser conquistada nessa quarta-feira no confronto contra o Atlético Paranaense. Contei para vocês que ele custa 6 milhões de reais por mês, certo? Dessa maneira dá para dizer que o Corinthians já gastou 78 milhões de reais entre salários, imagem e benefícios. Ainda deve ao atleta mais 16 milhões de reais em bônus. Para ser mais preciso, são 13 milhões em bônus, outros 3 já foram pagos. Num total de 94 milhões, esse foi o custo do Memphis em sua primeira temporada. Uso o espaço para comentário para dar uma nota de 0 a 10 para a passagem de Memphis até aqui. Eu daria nota 7. Acho que dentro de campo vai bem, mas pelo que ele entrega, esperava mais resultado. Quero falar agora sobre Breno Bidon, que foi alvo recentemente de várias especulações. E eu queria atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu com o volante corintiano nessa janela de transferências. Primeira proposta que o Corinthians recebeu pelo Breno Bidon nessa janela foi do PSV da Holanda. Operação que geraria na casa dos 9 milhões de euros, prontamente negada. Fernando Brito, que é o representante do Marcos Leonardo e também do Breno Bidon, tem excelente relação com o pessoal do Benfica, que o procurou para perguntar se o Breno Bidon não poderia ser o reforço que o Benfica buscava para essa função de meio-campista antes da contratação do Richard Rios. O Benfica acenou com 12 milhões de euros e o Fernando explicou que o negócio poderia começar a acontecer se o Benfica chegasse a 15 milhões de euros. Essa proposta nem foi apresentada porque o Richard Rios acabou contratado. Então dá para dizer que o Benfica acenou com 12 e não passou desse valor. Mais recentemente, o Neon entrou em contato para buscar informações, para entender quanto seria necessário para a contratação do Breno Bidon. E a expectativa do pessoal do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é de que o negócio pudesse sair na casa dos 10, 11, 12 milhões de euros, levando em consideração alguns outros negócios, como por exemplo do Matheus Gonçalves, joia do Flamengo comprada para o Al-Ahly por 8 milhões de euros. Quando os representantes do Bidon disseram que por 11, 12 milhões de euros não haveria chance de acordo com o Corinthians, a coisa acabou esfriando. O Corinthians exige nesse momento algo na casa dos 20 milhões de euros, embora aceite começar a conversar por propostas na casa dos 15 milhões de euros. Como restam poucas janelas de transferências abertas, a da Arábia Saudita, por exemplo, se encerra nessa quarta-feira, a tendência é que o Bidon permaneça no clube. Jogador que é super monitorado há muito tempo por clubes grandes, mas que ainda precisa explodir como protagonista do Corinthians para assegurar essa enorme vinda. E você? Acha que o Bidon vale quanto? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians. Corinthians que ganhou ontem, eu falei que ia ser 2-0. Deixe no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Coringão da Massa, o Corinthians todo poderoso Timão. Então, rapaziada, um grande e bem caloroso abraço no seu coração. Nos segue para mais, até o próximo vídeo. Fui.